Iniciando agora a parte 2, tá? Do vídeo de vulvovaginites. Vamos começar falando da tricomoníase, tá? A tricomoníase, ela é uma IST causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, tá? Que tem aí um período de incubação entre 4 e 28 dias. Então, um período bem longo, né, de incubação. Para quem não sabe, o período de incubação é o período onde a doença vai começar a se manifestar, tá? Onde os sintomas podem começar a se manifestar, não necessariamente precisa ter sintomas, tá? De 4 a 28 dias. Então, é um período bem longo. A pessoa pode se contaminar agora e só saber daqui a 28 dias com as primeiras manifestações, tá? Ela possui um alto poder infectante e pode ser identificada em 30% a 40% dos pacientes masculinos de pacientes infectadas, embora a infecção nos homens, tá, ela seja autolimitada e transitória. Nos homens ela não vai ser igual na mulher, não vai ter as mesmas manifestações, tá? Na mulher as manifestações vão ser bem brandas e no homem ela pode ou não ocorrer. Então, ela é uma vulvovaginite bem frequente, tá? Que é causada por um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis, que é unicelular e ele parasita a genitália feminina, tá? Só que parasita mais do que a masculina, como eu já disse para vocês, ela pode ter caráter transitório. Então, segundo o professor Montagnier, que é um especialista em doenças infecciosas, tá? Uma em cada 3 mulheres no período de vida sexual ativa, ela teve, ela tem ou ela vai ter tricomoníase, tá? Então, os sintomas da tricomoníase, aqui nesse caso, são os sintomas na mulher. Secreção vaginal abundante e bolhosa, de coloração amarela esverdeada, prurido vulvar intenso, tá? Esse prurido vulvar na região aí externa, tá? Hiperemia e edema de vulva e vagina e colo. O colo, ele vai estar, além de estar hiperemiado e edemaciado, ele também vai estar em aspecto de morango. Quem tiver dúvidas, só é botar no Google colo em aspecto de morango que vai aparecer lá as imagens, tá? Então, no homem, essa infecção ela pode ser apenas uma uretrite, tá? De forma subaguda e até assintomática. Só que em 60 a 31% dos casos, ela ela pode vir a surgir de uma forma mais complicada, que é no caso a epididimite e a prostatite, tá? Ela pode vir a cometer o epidídimo e a próstata, mas aí em alguns casos e raramente ela complica. O tratamento ele é feito com 2 tipos de medicação. O mais conhecido e o mais utilizado é o metronidazol, tá? De 2 miligramas via oral, dose única. E o tinidazol também, a mesma coisa. Dose única, via oral e a mesma e 2 gramas, tá? E o tratamento tópico, nesse caso, ele não é, da tricomoníase, ele não é aconselhado, pois ele tem falha de até 50%. Então, realmente, o tratamento mais eficaz é o tratamento por via oral, de dose única. Então, aqui estão algumas recomendações, tá? Para a pessoa, durante o tratamento de tricomoníase. Ela deve se abster de relações sexuais. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas durante 24 horas no regime da primeira dose, tá? De metronidazol, da dose única. E os parceiros, eles devem ser tratados, tá? Por ser uma IST, não adianta tratar só a mulher e o parceiro continuar lá transmitindo. Então, o diagnóstico da tricomoníase, tá? Ele vai acontecer tanto da forma clínica, quanto também do diagnóstico laboratorial. A sua apresentação ela pode ir desde um quadro assintomático, em 50% das pessoas acometidas, até uma grave doença inflamatória aguda. Aproximadamente 1/3 dos pacientes assintomáticos, eles tornam-se assintomáticos em 6 meses. Então, aí, além do período de incubação da doença, seja longo, a questão também dos sintomas, tá? A pessoa pode permanecer com assintomática após o período de incubação, mas aí, após 6 meses, eles podem se tornar sintomáticos, tá? O diagnóstico ele é laboratorial, microbiológico, que o examezinho mais comum, que é onde você pega uma gotinha
da secreção vaginal e uma gotinha de soro fisiológico e vai observar aí a presença do parasita no microscópio. E ao exame clínico, o colo do útero ele vai ter aspecto de morango, como eu falei para vocês. Ele vai ter aquele aspecto do morango, com uma espécie de carocinhos, tá? Isso aí é devido a acentuar a distensão dos capilares e microhemorragias, tá? Então aí, por ele causar um intenso processo inflamatório. Então, mais uma vez, se tiver interesse de ver, é bem interessante a imagem. Eu não coloquei aqui por conta do YouTube, que ele pode querer tirar o vídeo do ar, mas vocês vão lá no Google e pesquisam por aspecto de morango, tá? A colposcopia, ela ajuda na avaliação clínica dessas alterações, assim como o teste de Schiller, tá? Tanto a colposcopia quanto esse teste, eles são aí aliados no diagnóstico da tricomoníase. Agora eu vou falar para vocês da candidíase vulvovaginal, a CVV. A candidíase vulvovaginal, ela é um distúrbio ocasionado pelo crescimento anormal de fungos do tipo leveduras na mucosa do trato genital feminino, tá? Trata-se de uma infecção da vulva e da vagina, causada por leveduras comensais. Leveduras comensais são leveduras que não são patogênicas para o seu hospedeiro. Então, essas leveduras comensais, elas habitam a mucosa vaginal, bem como também pode estar presente nas mucosas digestivas e respiratórias, tá? Essas leveduras, elas podem se tornar patogênicas quanto ao sítio de colonização do hospedeiro passa a ser favorável ao seu desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, elas são comensais, mas elas podem se tornar patológicas, tá? Devido aí ao tipo de colonização, a quantidade de colonização e ao tipo do hospedeiro. Se esse hospedeiro tiver com problemas imunossupressores. Então, mais à frente a gente vai falar disso. Então, 90% dos casos, tá? Ele vai ser pela Candida albicans, tá? Então, mas não tem só essa espécie. Vai ter aí outras espécies também, como essa aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? E a candidíase vulvovaginal é um dos diagnósticos mais frequentes na prática da ginecologia. A sua incidência tem aumentado muito, tá? A incidência é o número de novos casos, aumentado drasticamente, tornando-se a segunda infecção genital mais frequente nos Estados Unidos e no Brasil. Os sintomas, tá? Prurido, odor, dispeuria e pela eliminação de um corrimento vaginal em grumos, tá? Que é semelhante à nata do leite. Então, é bem característico da candidíase, esse corrimento vaginal parecendo nata de leite. Então, com frequência, a vulva e a vagina encontram-se demasiadas e hiperemiadas, devido aí a essa forte resposta inflamatória. Algumas vezes, essa hiperemia e esses edemas são acompanhados de ardência ao urinar, tá? E também uma sensação de queimação. Os pacientes relatam que queima muito. Então, aí, já vai uma dica para vocês na questão desses sintomas, quando vocês verem provas, tanto provas de concurso, quanto até provas das próprias universidades, quando esses sintomas da candidíase, ele é bem característico, essa questão do corrimento, tá? Em grumos, parecendo nata de leite, branco, ele é bem característico, e esses sintomas também da questão do ardor ao urinar e sensação de queimação. E os sintomas eles se intensificam no período pré-menstrual, tá? Quando a acidez vaginal ela aumenta. Então, agora a gente vai falar da candidíase vulvovaginal recorrente, tá? A gente tem a candidíase vulvovaginal normal, que ela vai fazer o tratamento e a paciente vai ficar boa. Só que tem pacientes que não ficam boas, ficam tendo essa candidíase vulvovaginal recorrentemente. Então, aproximadamente 5% das mulheres com candidíase vulvovaginal desenvolvem a forma recorrente, tá? Que é definida de acordo com a ocorrência de 4 ou mais episódios de candidíase vulvovaginal no período de 12 meses. Ao contrário das mulheres que têm episódios esporádicos, aquelas com a doença recorrente não se beneficiam de diminuição de frequência de episódios sintomáticos com o passar da idade. Então, o que isso quer dizer? Que essas pessoas que têm a vulvovaginite causada pela cândida recorrente, com o passar da idade, elas passam a ficar, tá, sintomáticas. Elas passam, a ter a diminuição de episódios sintomáticos.
Então, algumas podem pensar que não tem mais, por conta aí que vai diminuir os sintomas, mas na verdade elas estão tendo, só que sem os sintomas. Então, os fatores que predispõem você ter aí essa candidíase vulvovaginal recorrente, tá? Sua intensa multiplicação no canal vaginal é favorecida por uma série de fatores predisponentes, tá? Do ponto de vista do hospedeiro, a colonização prévia por levedura e a posterior diminuição da capacidade de resposta imunológica observada em doenças imunossupressoras, tá? Então, aí, as pessoas que têm esses problemas de imunossupressão, como pessoas que têm doenças como diabetes mellitus, lembrando que a diabetes mellitus ela vai precisar estar descompensada, tá? Gestantes, usuárias crônicas de corticoides, também tem aí esse problema com imunossupressão e apresentam essa candidíase vulvovaginal recorrente. E ainda parecem contribuir o uso de antibióticos, estrogenoterapia, pequenos traumas durante o ato sexual, tá? Hábito de usar roupas muito justas, muito apertadas, roupas de fibras sintéticas, além da dieta alimentar muito ácida. Então, todos esses fatores são predisponentes para a pessoa estar tendo candidíase vulvovaginal recorrente. A transmissão, ela vai ocorrer durante a relação sexual, tá? Ela já não é considerada a principal forma de transmissão, visto que esses organismos eles fazem parte da flora endógena. A principal forma de transmissão antigamente era considerada a relação sexual, só que após estudos se constatou que a cândida ela já faz parte da flora natural da mulher, então ela não é mais considerada a principal, tá? E até 50% das mulheres que não apresentam sintomas característicos dessa doença, ou seja, 50% dessas mulheres que não apresentam sintomas característicos, elas têm aí a cândida de forma já adquirida dentro da sua flora. Elas não adquiriram na relação sexual, tá? E o diagnóstico, ele é feito observando a região genital feminina e analisando os sintomas, tá? E além também da questão dos exames, que eu já tinha citado anteriormente. Aqui eu não especifiquei a questão dos exames porque não é competência nossa do enfermeiro, mas aí quem quiser se aprofundar vai procurar mais sobre o diagnóstico, tá? O tratamento. O tratamento ele é feito com o uso de antifúngicos, como eu já tinha falado para vocês os nomes, tá? Que podem ser administrados por via oral, tá? Na forma de cremes vaginais. Dentre os fármacos mais utilizados estão aí o miconazol, clotrimazol e o fluconazol. Em pacientes assintomáticas, não se faz necessária a realização do tratamento. Então, é sempre bom lembrar isso. Só faz o tratamento em pacientes sintomáticas. E a prevenção. A higiene anal, tá? Que deve ser feita no sentido vagina-ânus e não ânus-vagina, porque fazendo nesse sentido a gente vai estar levando os micro-organismos do ânus para a vagina, tá? Outro ponto importante é usar calcinhas de algodão, diminuir o uso de calcinhas de fibras sintéticas, tá? Que as calcinhas de algodão, elas facilitam a respiração aí da genitália feminina, não usar roupas muito apertadas, alimentação saudável, tá? Livre de açúcares, de alimentos ácidos que podem prejudicar na prevenção. Então é isso, essa foi a segunda parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá?